Bom dia, sétimo ano. Vamos à semana 3 do PET 5? Nessa semana, a gente vai falar sobre Rococó, movimento artístico e cultural que surgiu após o Barroco em 1720. Então, aqui já está dizendo o que foi o Rococó. O Rococó foi uma manifestação artística que nasceu na França e chegou aos demais países europeus no século XVIII. Apesar de ter surgido como um desdobramento do barroco, apresentou características próprias. Então, ele veio do barroco, ele foi uma continuação do barroco, mas ele teve características próprias. De origem francesa, a palavra rococó, rocaille, quer dizer concha, uma associação aos elementos que caracterizam esse estilo. Também é relacionado ao termo embrechado, que é uma técnica utilizada na decoração de grutas artificiais por meio da incrustação de conchas e fragmentos de vidro. No Brasil, esse movimento chegou somente no século XIX, trazido pelos portugueses, com destaque inicial no mobiliário, conhecido como estilo do Dom João V. Então, o rococó, ele teve grande destaque no mobiliário, quer dizer, nos móveis. Os móveis daquela época se chamavam, o estilo de móveis era Dom João V. História do estilo rococó. O rococó teve origem em Paris em meados de 1720 e durou até aproximadamente 1770. É importante destacar o contexto em que esse estilo artístico surgiu. Anos antes, os franceses viviam a monarquia autoritária do rei Luís XIV, entre 1643 e 1715, período esse retratado nas artes da época. Após a morte desse rei e a mudança da corte de Versalhes para Paris, muitas pessoas que não pertenciam à aristocracia por nascimento, como banqueiros, homens de negócios e financistas, valorizavam os artistas e tinham condições de protegê-la, o que os tornava clientes preferidos. Essa preferência levou os pintores e artesãos da época a criarem estatuetas de porcelana e quadros para enfeitar as residências desses novos aristocratas. Obras essas que refletiam os valores daquela sociedade, que vivia em busca de prazeres sensuais e felicidade. Os temas eram principalmente cenas eróticas da vida cortesã, festas galantes e mitologia. O rococó chegou no Brasil somente no século XIX, principalmente na arquitetura e na escultura, porém de maneira diferente da ocorrida na Europa, com características muito mais semelhantes ao barroco. Características do rococó. Na Europa, o rococó apresentou características diferentes do barroco por meio da pintura, escultura, arquitetura, música, entre outros. As linhas curvas, delicadas, sutis e leves, ao contrário das linhas retorcidas na arte barroca, são particularidades importantes. Então, no barroco, as linhas elas eram curvas, mas elas eram muito retorcidas. Agora o rococó é mais leve. Vale destacar ainda as cores claras, luminosas, mistas. Além dos temas relacionados à vida cotidiana da época, também eram retratados elementos da natureza, como flores delicadas, rochas, pássaros, plantas e cascatas d'água. Na arquitetura, enquanto o estilo barroco predominava os elementos contorcidos e espirais, destacando o dinamismo e a imponência da igreja, o rococó fazia o oposto. Proporções menores, com edifícios baixos, de apenas 2 andares, fachadas alinhadas, ângulos retos, suavizados por curvas com solas, que são peças que servem para colocar estatuetas, vasos e outros objetos decorativos, além da utilização de ferro, portas, varandas e grades nos jardins. Destaque também para os ambientes internos com formatos ovais, pinturas luminosas e suaves, bem como espelhos e detalhes florais. Na pintura, as obras de arte priorizavam tanto os jardins, parques e a natureza de maneira geral, como os ambientes de luxo, erotismo e sedução. O destaque são as cores luminosas, como branco, azul e rosa, além de elementos marinhos, como ondas e conchas. A gente tem uma pintura aí do rococó. Escultura. Linhas suaves, tamanhos menores, utilização da porcelana, gesso, argila, ouro, prata e madeira, com cores mais suaves, são algumas das características das esculturas desse estilo artístico. Além de retratar as figuras importantes da época, outras temáticas foram utilizadas, como deuses da mitologia, personagens da história francesa, por meio de bustos e bibelôs que complementavam a arquitetura. E então a gente tem aqui algumas esculturas do rococó
presentes aqui na figura 2. Rococó no Brasil. No Brasil, o Rococó seguiu uma linha diferente dos demais países, pois naquele período o território brasileiro ainda sofria grande influência religiosa, e por isso é até mesmo difícil diferenciá-lo do Barroco em muitas obras de arte. A arquitetura religiosa com características do Rococó, por exemplo, pode ser vista em algumas cidades dos estados de Pernambuco, Belém, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, em Minas Gerais, é uma delas. As particularidades que evidenciam esse estilo artístico são o uso do branco na parte externa, a leveza das linhas e frisos que molduram as janelas, os campanários e bulbos sobrepostos. E aí aqui a gente tem a igreja de São João del Rei de Minas, a fachada da igreja. Principais artistas no Brasil e no mundo. Grandes nomes fizeram do Rococó uma manifestação artística importante para a história mundial. Boucher foi um deles, considerado o maior artista decorativo desse período na Europa, apresentava pinturas idílicas com carisma e volume. Aqui a gente tem uma obra dele chamada Mulher Jovem com um Buquê de Rosas. Outro artista importante nesse período foi Watteau, que retratava nas suas pinturas, paisagens campestres bucólicas, como palcos de festas e representações teatrais, reproduzindo o cotidiano da sociedade da época. E aí, aqui na figura 5, a gente tem uma obra chamada Partido de Quatro, desse artista. Já o escultor ourives, pintor e desenhista de móveis francês Meissonier, é o pioneiro no Rococó na arte decorativa. E aí aqui a gente tem a figura 6, que é uma obra bem conhecida do Rococó, que se chama O Divertimento de Jovens Burgueses no Jardim. Na escultura, o gravurista e o escultor francês Pierre Lepotré é um dos principais nomes. Ele fazia parte de uma importante família de artistas do século XVII e XVIII. O alemão Fischer foi o destaque da arquitetura europeia, sendo responsável pela construção da abadia beneditina de Ottobeuren e vários edifícios da Baviera, além de ter restaurado dezenas de palácios, igrejas e mosteiros. No Brasil, Manuel da Costa Taide, Francisco Xavier de Brito e Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, produziram obras que iam do barroco ao rococó. A gente já conhece aqui o Manuel da Costa Taide, o mestre Taide, e o Antônio Francisco Lisboa, né? A gente já conheceu eles nos capítulos anteriores. A arquitetura do rococó no Brasil. O rococó é um estilo artístico que começou na Europa no século XVIII. Ele buscava se contrapor ao estilo barroco. Esse estilo chegou à América do Sul em meados do século XVIII e no Brasil teve grande representação por meio do mobiliário desse período, que ficou conhecido como Dom João V. É possível encontrar características dessa escola artística na pintura, na escrita, na escultura e também na arquitetura. Esse tipo de arquitetura no Brasil pode ser vista em cidades dos estados de Minas Gerais, Pará e Pernambuco. No Brasil, a arquitetura rococó teve muita influência religiosa e pode ser percebido nas igrejas brasileiras do século XVIII. Podemos citar Aleijadinho como um dos principais artistas do rococó e do barroco brasileiro. E aí a gente tem a fachada da Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto. O Aleijadinho é mais conhecido por suas obras no estilo barroco, mas ele também deixou obras no rococó. Algumas dessas esculturas podem ser encontradas em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, onde Aleijadinho, que tinha esse apelido por causa de uma enfermidade do qual era cometido, morava e deixou a maior parte das suas obras. A arquitetura rococó ao redor do mundo não era influenciada por temas religiosos. Apenas no Brasil esse fenômeno aconteceu. O rococó caracteriza-se por uso de cores luminosas e suaves, em contraste às cores fortes do barroco. Então, no barroco as cores eram bem fortes, já que no rococó elas são suaves, tons pastéis. Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas, utilização de linhas curvas, uso de temas da natureza, pássaro, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de água, uso de temas relacionados à vida cotidiana e relações humanas, representação da vida profana da aristocracia, arte sem influência de temas religiosos, exceto
aqui no Brasil e busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico. Agora mostre o que você aprendeu e responda. Número 1, explique com suas palavras o que foi o estilo rococó e a sua importância para a arte brasileira no período colonial. Então, você dá uma voltadinha lá no texto, explica para mim qual que foi a importância do rococó, o que que foi o rococó. Número 2, com base na leitura do texto, explique com suas palavras quais as características do rococó nesses segmentos da arte. Então, você vai falar as características do rococó na arquitetura, depois as características do rococó na escultura, depois na pintura. Tá tudo explicadinho lá no texto. Número 3, leia atentamente as afirmações abaixo e identifique a incorreta. Então, temos 4 afirmações. 3 estão corretas e você vai marcar para mim qual que está errada. Letra A, uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do barroco. Isso tem a ver com rococó? Se tiver a ver, você não marca. Letra B, uso de temas relacionados à vida cotidiana e relações humanas. Tem a ver com rococó? C, uso de temas da natureza, pássaro, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de água. Letra D, não utilização de linhas curvas, sendo um estilo com influência do cubismo. Aí você vai marcar para mim a incorreta. Número 4. Observe as imagens das obras apresentadas nas semanas anteriores e faça um breve comentário relacionando sobre a importância da arte para a sociedade e a necessidade de preservar os patrimônios culturais. Não se esqueça de dizer se você já visitou alguma obra em algum lugar que tenha influências do estilo rococó ou do estilo barroco. Então, você dá uma olhadinha nas imagens dos capítulos anteriores aí sobre barroco e rococó. E escreve aqui para mim a importância da arte para a sociedade, por que, que a arte é importante para a sociedade e por que, que é importante a gente preservar os patrimônios históricos e culturais. Ok? Só isso, bons estudos e até semana que vem.